No mundo dos ultra-ricos, o amor é uma moeda e o casamento é um contrato. Para o bilionário da tecnologia Julian Croft, esse contrato estava prestes a ser espetacularmente quebrado. Ele estava no topo do mundo, sentado no restaurante mais exclusivo de Nova York, pronto para brindar um futuro com a sua bela amante. Ele acreditava que controlava tudo, o seu império, a sua narrativa, as suas mulheres. Mas esqueceu-se de uma regra nos negócios e na vida: nunca subestimes a mulher que magoaste. O que estás prestes a ouvir é a história de um único jantar, um único brinde que acendeu uma guerra. Uma guerra onde a única coisa mais chocante do que a traição é a vingança. O Ar no Celeste, um restaurante tão exclusivo que nem sequer tinha uma placa, sabia dinheiro. Era uma sinfonia suave de negócios sussurrados, o tilintar delicado da prata Christophe contra a porcelana Bernardo, e o aroma subtil e inebriante de óleo de trufa e Bordeaux vintage. Esta noite, Julian Croft, o tubarão dourado do mundo da tecnologia, era o maestro da sinfonia. Aos 42 anos, Julian possuía a espécie de graça predatória que vinha de uma década de aquisições hostis e disrupções de mercado. A sua empresa, Ethereum Dynamics, revolucionara a segurança de dados, tornando-o bilionário antes de completar 35 anos. Tinha uma mandíbula que parecia esculpida em granito, olhos da cor de um mar tempestuoso e um fato Tom Ford feito por medida que provavelmente custava mais do que o carro do empregado. Tudo nele era um testemunho da sua ambição implacável e brutal. Do outro lado da mesa, banhada pelo brilho suave e lisonjeiro do lustre de vidro de Murano, sentava-se Isabella Rossi. Tinha 28 anos, era curadora de arte, e a sua ambição era uma combinação perfeita e ardente com a dele. A sua beleza era uma arma, cabelo cor de ébano em cascata, lábios da cor de um rubi ensanguentado e uma mente afiada, cínica e completamente cativada pelo poder que Julian exercia. Usava um vestido justo verde esmeralda que lhe colava ao corpo como uma segunda pele, uma joia vibrante em contraste com a paleta suave de creme e dourado do restaurante. Estás a olhar, murmurou Isabella, um sorriso brincalhão nos lábios enquanto fazia girar o líquido vermelho escuro no copo. Era um Petrus de 1998, um vinho que Julian tinha pedido com um simples gesto casual do pulso. Estou a admirar o meu futuro, respondeu Julian, a voz num tom baixo e possessivo. Estendeu a mão sobre a mesa, os dedos percorrendo os ossos delicados da mão dela. É aqui que pertences, Izzy. Não numa galeria abafada, mas aqui comigo. O sorriso de Isabella tornou-se mais tenso, quase imperceptivelmente. É um pensamento bonito, Julian, mas pensamentos não te aquecem à noite. Contratos aquecem. Promessas aquecem. Deixou o polegar roçar contra o dele, uma carícia silenciosa e exigente. Ela ainda está lá, na nossa casa. A ela era Elelanena Croft, de solteira Vance. Se Julian era a força brutal e disruptiva do dinheiro novo, Elelanena era a fortaleza serena e inabalável do dinheiro antigo. A sua família, os Vance, moldava o cenário financeiro e cultural de Nova York desde os tempos dos Rockefeller. A sua riqueza era silenciosa, vasta e entrelaçada no tecido da cidade. O casamento deles, há 5 anos, tinha sido a fusão definitiva. O gênio disruptivo dele com o legado irrepreensível da família dela. Para o mundo, era um casal de poder. Para Julian, o casamento tornará-se uma gaiola dourada. Elelanena era graça, compostura e previsibilidade. Geria suas 3 casas com uma eficiência assustadora, presidia as mais importantes instituições de caridade da cidade e compreendia as nuances de uma reunião hostil de administração tão bem quanto ele. Mas a sua paixão, sentia ele, era tão fria e curada como as alas dos museus financiadas pela família dela. Elelanar entende o arranjo, disse Julian, com um gesto displicente da mão. Era uma mentira, e ambos sabiam disso. Elelanar entendia arranjos, sim, mas acreditava que o casamento deles era sagrado. Ela entende que me amas, pressionou Isabella, os olhos escuros procurando os dele. Ela entende que vais deixá-la? Este era o ritual noturno deles, a dança delicada e perigosa da reafirmação. Ele prometia há 1 ano deixar Elelanena, desde que este caso se acendera de uma faísca de ambição mútua para um fogo devorador. O momento tem de ser perfeito, disse ele. A mesma desculpa de sempre. A Ethereum está prestes a fechar a fusão com a Helios. O pai dela, Arthur,
Faz parte do conselho da empresa-alvo. Não posso arriscar que ele sabote o negócio da minha vida por uma briga doméstica. Uma briga doméstica. A voz de Isabela estava carregada de gelo. Puxou a mão para trás. É isso que eu sou para ti, Julian. Uma briga. Ele viu o brilho de dúvida, a ameaça dela se afastar, e moveu-se para extingui-la instantaneamente. Era um mestre do controlo. Não, disse ele, a voz suavizando, tornando-se hipnótica. Tu és o negócio da minha vida. És a única coisa que parece real na minha vida. Fez sinal ao sommelier, que se aproximou da mesa com uma garrafa de Dom Pérignon Rosé, gelado até a perfeição cristalina. O que é isto? Perguntou Isabela. O humor a mudar à medida que o homem retirava a rolha com um suspiro suave e caro. É por nós, declarou Julian, os olhos fixos nos dela enquanto o líquido rosado brilhante enchia os flutes. Pelo futuro. Ergueu o copo. O zumbido suave do restaurante pareceu desaparecer por um momento. Eram só os dois, suspensos numa bolha de champanhe e promessas ilícitas. Isabela, começou ele, a voz ressoando com uma sinceridade teatral que durante anos encantara salas de reuniões e investidores. Quero fazer um brinde. Levantou-se, um gesto de arrogância tão descarado que alguns clientes próximos, reconhecendo da capa da Forbes, interromperam as suas conversas para assistir. Há um novo começo, proclamou Julian. A voz suficientemente alta para se fazer ouvir. Há uma vida de paixão, não apenas de obrigação. A mulher que me mostrou o que é a verdadeira felicidade. A futura senhora Croft. Olhou diretamente para Isabela. Um sorriso triunfante no rosto. A ti, Izzy. A respiração de Isabela prendeu-se. Os olhos dela brilharam com uma mistura de choque, ponto e vitória. Era isto. Uma declaração pública. Não havia como voltar atrás. Ela ergueu o copo para encontrar o dele. E então, um som. Não era um som alto, mas cortou a sala com a precisão afiada e limpa de um diamante a cortar vidro. Clique-clac. Clique-clac. O som dos saltos de uma mulher no chão de mármore polido do átrio. Era um ritmo constante, sem pressa. Um ritmo de propósito. As conversas que tinham parado para ver o brinde de Julian não recomeçaram. Em vez disso, caiu um novo e mais profundo silêncio. As cabeças viraram-se, não com curiosidade casual, mas com uma tensão elétrica súbita. O ar crepitava. O sorriso de Julian congelou-lhe no rosto. Ele conhecia aquele som. Era o som dos Manolo Blahnik da sua esposa. Um som que normalmente associava a galas de caridade e reuniões de diretoria. Um som que não tinha absolutamente lugar aqui, no santuário secreto da sua traição. Virou-se lentamente, o coração uma pedra fria no peito. E ali estava ela. Helena Croft estava de pé na arcada que separava a sala principal de jantar do átrio. Ela não chorava. Não estava histérica. Era o retrato de uma serenidade letal. Usava um vestido preto simples, impecavelmente ajustado, de um designer tão exclusivo que nem sequer tinha logótipo. Foi feito para acomodar o inconfundível e suave volume da sua gravidez. O cabelo loiro estava apanhado num coque clássico, e as famosas safiras dos Vance, de um azul frio e profundo, brilhavam nas orelhas e no pescoço. Combinavam com o gelo nos seus olhos. O seu olhar passou pelos observadores curiosos, pela maitre horrorizada, e fixou-se na cena mesa de Julian. Ela reparou no champanhe, na proximidade íntima das mãos momentos antes, no brilho vitorioso nos olhos de Isabela, e no brinde condenatório ainda pendente no ar. A sua expressão não mudou, mas um universo de compreensão e julgamento passou-lhe pelos olhos. Julian sentiu um calor a subir-lhe pelo pescoço. O caçador acabará de se tornar na presa. Ele viu tudo no instante. A humilhação pública, o escândalo, a inevitável e catastrófica chamada ao pai dela. Isabela, por sua vez, endireitou as costas. O choque inicial deu lugar a uma onda de desafio. Ótimo, pensou. Vamos resolver isto. Que comece a guerra esta noite. Colocou a mão possessivamente sobre o braço de Julian, marcando o território. Julian, ao ver o gesto, quis recuar, mas estava paralisado. Helena deu um único e deliberado passo em direção à sala. Depois outro. O ritmo nunca vacilou enquanto ela percorria o longo caminho silencioso até a mesa deles.
O único som era o ominoso e constante clique-clac dos saltos no mármore. Soava como uma contagem decrescente. Ela não parou ao lado de Julian, mas na cabeceira da mesa, uma posição de poder. Os olhos nem sequer pestanejaram em direção a Isabela. Dirigiu-se ao marido, a voz perfeitamente modulada, mas carregada com o peso arrepiante de uma sentença de morte. Julian, disse ela, e o nome foi uma acusação. Que surpresa! Não sabia que a Ethereum estava a celebrar a fusão com a Helios de forma tão pública. Ou será que este é outro tipo de fusão que estás a brindar? Julian finalmente encontrou a voz. Uma coisa estrangulada e patética. Elelanena, o que estás a fazer aqui? Devias estar em casa a descansar. Um esboço de sorriso, frio e vazio de qualquer calor, tocou os lábios de Elelanena. O meu médico recomendou uma pequena caminhada e eu tinha uma reunião aqui perto. Ela fez uma pausa, deixando a mentira pairar no ar. Uma mentira tão óbvia que era um insulto. Mas devo dizer, Julian, a tua escolha de brinde é reveladora. A futura senhora Croft. Os olhos dela, finalmente, desviaram-se para Isabela com total desdém. Espero que lhe tenhas feito um acordo pré-nupcial. O primeiro pode ser tão terrivelmente complicado de desfazer. Isabela enrijeceu, abrindo a boca para falar, mas Julian lançou-lhe um olhar silenciador. Elelanena, este não é o momento nem o lugar. Pelo contrário, respondeu Elelanena, a voz descendo para um sussurro íntimo e aterrador que só eles podiam ouvir, enquanto o resto da sala assistia à mímica silenciosa e brutal. Acho que este é o momento e o lugar perfeitos. Uma declaração pública merece uma resposta pública, não achas? Ela então fez algo que ninguém esperava. Retirou da sua clute minúscula e elegante um único pedaço de papel dobrado. Não o abriu. Apenas o colocou sobre a toalha branca e impecável ao lado do prato de Julian. Ia mandar isto para o teu escritório amanhã de manhã, mas como estás aqui a celebrar os teus novos começos, achei que podia poupar na taxa do estafeta. O olhar dela não vacilou. É uma providência cautelar preliminar, disse. Foi apresentada há 1 hora. A equipa jurídica do meu pai é notavelmente eficiente. Julian olhou para o papel como se fosse uma víbora. Uma providência contra o quê? Os teus bens. A empresa. Elelanena parecia ler-lhe os pensamentos. Congela as tuas contas pessoais. Todas elas. A suíte no Center Regis onde tens estado com a senhora Rose aqui, está no teu cartão Centurion pessoal da Amex. Esse cartão foi recusado há cerca de 30 minutos. Imagino que os seguranças do hotel estejam neste momento a empacotar as coisas dela. O rosto de Isabela ficou branco. A vitória de momentos atrás azedou em pânico puro e absoluto. Olhou para Julian, os olhos arregalados de incredulidade e acusação. Ele tinha lhe dito que estava tudo sob controlo. E a doação, continuou Elelanena, a voz implacavelmente calma. Aquela que fizeste a partir de uma conta de marketing da Ethereum para o Fundo de Arte Contemporânea Rossi. A que pagou pela nova exposição da galeria dela. O meu pai achou isso particularmente interessante. Aparentemente, o conselho tem algumas perguntas sobre despesas não contabilizadas. Julian sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Isto não era apenas um desabafo emocional de uma esposa traída. Isto era um ataque coordenado. Isto era um golpe tático executado com a precisão fria e brutal de um Vance. Ele tinha sido ultrapassado. Ele, Julian Croft, tinha sido manipulado. Elelanena olhou do rosto lívido dele para o rosto em pânico de Isabela. Soltou um pequeno suspiro, quase piedoso. Percebes, Julian, disse ela, a voz um golpe final e devastador. Brindas ao futuro, mas parece que te esqueceste da minha família. Nós não investimos apenas no futuro. Nós possuímo-lo. Virou-se, as costas direitas, a cabeça erguida, e sem dizer mais uma palavra, afastou-se. O clique-clac dos seus saltos já não era uma contagem decrescente, era o som do martelo a bater. O som do juízo final. O silêncio que deixou para trás era absoluto, interrompido apenas pelo borbulhar do champanhe, agora indesejado, no copo de Julian Croft. Ele já não era o maestro da sinfonia. Era apenas um homem num fato muito caro, num restaurante muito caro, que acabará de descobrir que a gaiola dourada que tanto desprezava era a única coisa que o sustentava.
E a sua esposa, a sua grávida e discreta esposa, acabará de levar a chave. Durante 1 minuto inteiro após a saída de Elanena, a cena mesa permaneceu congelada, um quadro estático. Julian permaneceu de pé, ainda com a mão a segurar a taça de champanhe, o brinde transformado em cinzas na boca. Isabela estava rígida, a postura desafiadora agora desfeita, revelando a jovem aterrorizada sob o verniz de sedutora. Os olhos curiosos da elite nova-iorquina estavam sobre eles, já não com admiração, mas com o apetite voraz de tubarões que sentem o sangue na água. O zumbido baixo do restaurante voltou, mas era diferente agora, carregado de mexericos, especulações. E o doce e irresistível schadenfreude dos ricos ao verem um dos seus começar a cair. Julian foi o primeiro a mexer-se. Bateu o copo na mesa, fazendo o champanhe rosado transbordar sobre a toalha imaculada, a mancha espalhando-se como a sua desgraça pública. Levanta-te! Rosnou para Isabela, a voz áspera, gutural. As minhas coisas no Center Regis. Gaguejou ela, a mente a correr. As roupas, o portátil, os documentos, toda sua vida cuidadosamente montada estava naquela suíte. Esquece isso, disparou Julian, atirando um cartão preto da American Express para a mesa sem sequer olhar para a conta. Vamos embora. Agora. Dirigiu-se para a saída, não com a confiança exibida à entrada, mas com o passo apressado e cabeça baixa de um general derrotado a recuar do campo de batalha. Isabela, agarrando a clute, seguiu atrás dele. O vestido verde esmeralda que uma hora antes parecia poderoso, agora parecia um disfarce espalhafatoso. A caminhada da vergonha pela sala de jantar foi uma agonia de olhares desviados e sussurros mal disfarçados. Assim que estavam lá fora, no ar fresco da noite, a fachada de unidade desfez-se. O que raio foi aquilo, Julian? A voz de Isabela era cortante, acusatória. Disseste que tinhas tudo sob controlo. Disseste que ela não sabia de nada. Uma providência. A minha galeria. Julian virou-se para ela, o rosto uma máscara de fúria incandescente. Achas que eu planeei isto? Tu e a tua insistência constante. Quando, Julian? Quando é que querias fazer a tal declaração pública? Pois aí tens. Como te sentes? Retorquiu ela, as lágrimas de raiva e medo a acumularem-se nos olhos. Foste tu quem se levantou e fez aquele brinde idiota. Estavas a exibir-te. E agora o meu nome, a minha galeria, vão ser arrastados para o teu divórcio sórdido. O meu divórcio sórdido? Soltou uma gargalhada dura e seca. Oh, isto vai ser muito mais do que isso, querida. Ouviste o que ela disse. Isto não é sobre o caso. Isto é sobre a Ethereum. Isto é sobre o pai dela. O nome pairou no ar entre eles. Arthur Vance. Um titã da indústria. Um homem que movia mercados com uma única chamada. E cuja reputação por competência implacável e silenciosa era lendária. Julian sempre o vira como uma relíquia. Um dinossauro do velho mundo. Agora sentia o peso da pata desse dinossauro no seu pescoço. O telefone vibrou. Era o CFO, Mark Henschel. Ignorou. Vibrou de novo. A diretora jurídica, Ana Sharma. Ignorou também. Sabia por que estavam a ligar. Teriam recebido alertas no segundo em que a providência foi apresentada. As engrenagens da guerra já estavam em movimento. Chama um táxi, ordenou a Isabela, a mente já a girar, a calcular, tentando encontrar um contra-ataque num jogo que já estava viciado contra ele. Vai para um hotel. O Mandarin ou o Plaza, não me importa. Usa o teu próprio nome. Não me ligues. Não te ligar? A voz de Isabela elevou-se em incredulidade. Julian, não pode simplesmente abandonar-me assim. Não te estou a abandonar, mentiu ele, a voz tensa de impaciência. Estou a conter a situação. Preciso de pensar. Preciso de ligar aos meus advogados. Agora vai. Virou-lhe as costas e começou a andar, tirando o telefone. O polegar pairando sobre o nome de Ana. Tinha de se antecipar. Tinha de reagir. Mas quando levantou os olhos para o céu cintilante e indiferente de Manhattan, um frio aterrador penetrou-lhe os ossos. Elanena não tinha apenas atirado uma pedra à sua vida. Ela tinha detonado uma bomba no seu alicerce. Entretanto,
Helena Croft não foi para casa descansar. No momento em que o carro preto se afastou do Celeste, a máscara de compostura gélida dissolveu-se. Não em lágrimas, mas numa expressão de determinação profundamente exausta. A adrenalina que a sustentara durante o confronto começou a esvair-se, deixando para trás a dor surda da traição. O bebê dentro dela deu um pequeno pontapé, um lembrete inocente do que realmente estava em jogo. Colocou uma mão sobre a barriga, uma promessa silenciosa. Para os escritórios da Vance Holdings, disse ao motorista, a voz firme e clara. 20 minutos depois, saía do elevador para o mundo silencioso e opulento do 70º andar do One Vanderbilt. Ao contrário do caos vistoso e em plano aberto da Ethereum Dynamics. Os escritórios da Vance Holdings eram um santuário de madeira escura, couro antigo e arte inestimável. Cheirava a poder herdado, não conquistado. Arthur Vance estava à espera dela no seu escritório de canto. A vista panorâmica da cidade como tapeçaria cintilante por trás dele. Era um homem de cerca de 60 anos, com uma cabeleira prateada e olhos que partilhavam a mesma inteligência azul e fria da filha. Não andava de um lado para o outro. Estava sentado calmamente numa poltrona de couro. Um copo de Macallan 25 na mão. Levantou-se assim que ela entrou, o rosto severo suavizando-se com preocupação paternal. Foi até ela e abraçou-a, a mão a dar leves palmadinhas nas costas. Está feito, disse Helena, a voz abafada contra o casaco dele. Eu sei. Já recebi 3 chamadas, respondeu ele, o tom sombrio. Uma de um membro do conselho da Helios a perguntar se a fusão ainda é viável. Outra de um jornalista do Journal a farejar uma história. E a terceira da advogada de Julian, Ana Sharma, a pedir um cessar-fogo. Levou-a até a poltrona em frente a dele. Helena afundou-se no couro macio, uma onda de exaustão a envolver-lhe o corpo como um fato barato encharcado. Mas Arthur, vê-lo ali, com ela, foi tudo o que imaginei, e pior. Eu sei, minha querida. Eu sei. Deu-lhe o momento. O espaço para sentir a dor pessoal antes de tratarem dos negócios. Nunca gostara de Julian Croft. Tinha visto a fome predatória nos olhos do jovem desde o início. Mas confiara no julgamento de Helena, um erro que há mais de um ano se preparava, discretamente, para corrigir. O detetive privado foi discreto? Perguntou. Helena assentiu. O Sr. Donovan estava numa mesa ao canto, a fazer-se passar por turista. Tem uma gravação de áudio do brinde fotos em alta resolução de toda a noite. Os lábios de Arthur comprimiram-se numa linha dura. Ótimo! Vamos precisar de tudo. Deu um gole no Scott. A providência foi apenas o primeiro tiro de aviso. Helena. Uma distração. Congela a liquidez pessoal dele. Complica-lhe a vida. Põe a amante em pânico. Mas a verdadeira luta é pela Ethereum. Helena ergueu os olhos, o olhar novamente claro e focado. A esposa ferida tinha desaparecido. Quem ali estava agora era a herdeira Vance. Qual é o próximo passo? O conselho, disse Arthur simplesmente. O poder de Julian é absoluto apenas enquanto o conselho acreditar que ele é infalível. A vida pessoal dele acabou de se tornar uma enorme responsabilidade. No mundo das fusões de vários milhares de milhões, a imagem é tudo. O conselho da Helios vai ficar nervoso. Os nossos aliados dentro da Ethereum já estão a redigir uma carta a convocar uma reunião de emergência para discutir uma crise de liderança. Ele vai lutar, afirmou Helena. Vai pintar-me como uma esposa vingativa e histérica. Vai usar a gravidez, dizer que não estou a pensar com clareza. Deixa-o, disse Arthur, com um brilho predador nos olhos. Ele vai subestimar-te. Sempre o fez. Essa é a fraqueza dele. Mas isto já não se trata apenas da infidelidade dele. Isso é o pretexto. A verdadeira vantagem é o dinheiro. Ele apontou para uma pasta grossa encadernada em couro na secretária. A equipa de Donovan não seguiu apenas Julian até restaurantes. Eles seguiram o dinheiro. A doação para a Galeria Rossi foi descuidada, mas foi apenas a ponta do iceberg. Encontramos uma série de empresas de fachada, pequenos pagamentos impossíveis de rastrear, autorizados por ele, desviados dos orçamentos de I&D da Ethereum e enviados para contas que, bem, certamente não estão a financiar investigação em segurança de dados. Uma realização fria surgiu em Helena.
Ele está a desviar fundos. É mais sofisticado do que isso, corrigiu Arthur. Ele está a usar fundos da empresa para lançar uma nova iniciativa privada, um projeto pessoal que tem vindo a construir nas sombras, pronto para ser lançado depois da fusão com a Helios lhe garantir uma posição inatacável. Ele planeava usar os recursos da Ethereum para construir o próximo império, um que fosse totalmente dele, sem qualquer ligação aos Vance. A ousadia daquilo, a traição calculada, era de cortar a respiração. Ele não a estava apenas a trair na cama. Estava a traí-la na sala de reuniões, usando o legado e o investimento da família dela como plataforma de lançamento para suas ambições secretas. E a amante? Perguntou Elanena, a voz perigosamente baixa. Ela está envolvida nisto? Arthur permitiu-se um pequeno, frio sorriso. Esta era parte do plano tão cruel quanto brilhante. Essa, disse ele, é a parte mais interessante. A empresa de fachada principal, a que recebeu os maiores pagamentos, é uma companhia registrada nas Ilhas Caimão. Chama-se IR Holdings. A única diretora listada é Isabela Rossi. Elanena fitou o pai. A verdadeira dimensão diabólica do plano de Julian, e do contraplano do pai, tornava-se clara. Isabela não era apenas uma amante. Julian tornará-a cúmplice. Entrelaçou-a na sua traição financeira, provavelmente sem ela entender sequer todas as implicações. Pensava que estava apenas a assinar papéis para um investimento futuro. Ele transformou-a numa ferramenta. E ao fazê-lo, entregou aos Vance uma arma. Ela é a fraqueza dele, sussurrou Elanena. Ela é a ruína dele, corrigiu Arthur. Julian pode tentar pintar-te como a esposa desprezada, mas quando o conselho vir provas de que ele canalizou milhões de dólares do dinheiro dos acionistas para uma empresa de fachada gerida pela amante, uma curadora de arte sem qualquer experiência em tecnologia, a credibilidade dele será incinerada. Eles não verão uma briga doméstica. Eles verão fraude. Verão um homem tão imprudente, tão arrogante, que pôs toda a empresa em risco por causa do seu caso. Elanena levantou-se e caminhou até a vasta janela, olhando para as luzes da cidade. Uma cidade que a sua família ajudou a construir, uma cidade que Julian tentou conquistar. Ele via-a como um belo ativo passivo, uma ponte para o velho mundo de que precisava para se legitimar. Nunca, por um momento sequer, a viu como uma adversária. Então não nos limitamos a divorciar-nos dele, disse ela, o reflexo uma silhueta determinada contra o horizonte. Não recuperamos apenas o nosso dinheiro. Tomamos a empresa. A Ethereum foi construída sobre uma base de capital e conexões dos Vance, disse Arthur, juntando-se a ela à janela. Estamos apenas a recuperar o nosso investimento. O conselho vai precisar de uma mão firme para os guiar pela fusão com a Helios depois que Julian sair. Alguém que represente estabilidade. Alguém com o nome Vance. Ele pousou a mão no ombro dela. Vão precisar de ti, Elanena. O pensamento era, ao mesmo tempo, aterrador e estimulante, sair da sombra do marido e do pai, e assumir o controle da própria empresa que fora destinada a ser a grande obra dele. O bebê deu mais um pontapé, mais forte, desta vez. Elanena sorriu. Um sorriso verdadeiro, genuíno. Já não se tratava apenas de vingança. Era sobre legado, o seu legado e o do filho que carregava. Julian pensava que brindava ao seu futuro. Mas tudo o que fizera foi assegurar o seu lugar no passado. A guerra começara, mas, no silêncio do escritório com painéis de madeira no alto da cidade, já estava vencida. Tudo o que faltava era a execução. Os 3 dias que se seguiram à detonação no Celeste foram uma aula magistral de guerra corporativa. Travada não com exércitos, mas com telefonemas sussurrados, reuniões clandestinas e o uso cirúrgico preciso de informação. Julian Croft, pela primeira vez na sua vida profissional, estava na defensiva. E perdia apoio a um ritmo alarmante. Tinha-se entrincheirado no seu gabinete na sede reluzente da Ethereum. Um monumento de vidro e aço ao seu próprio ego. Era um leão enjaulado, a andar de um lado para o outro, a gritar ao telefone. E a tentar conter uma barragem que rachava em dezenas de pontos ao mesmo tempo. A providência preliminar era uma constante humilhação. Cada transação que tentava fazer era uma luta. Mas o verdadeiro dano era sua reputação.
A história do brinde no Celeste espalhou-se pelos círculos financeiros de Nova York como um vírus. Não foi o caso extraconjugal que chocou as pessoas. A infidelidade era praticamente um desporto naquele mundo. Foi a ousadia de uma exibição pública tão arrogante. E a retaliação brutal e imediata dos Vance. Aquilo não pintava Julian como um jogador poderoso, mas como um tolo imprudente que subestimou o adversário. As suas chamadas aos membros do conselho foram recebidas com respostas frias e evasivas. As tentativas de contactar Arthur Vance foram bloqueadas. A sua equipa jurídica, liderada pela formidável Anna Sharma, trabalhava às cegas, tentando combater um inimigo invisível, que já antecipara todos os movimentos. Isabela era um fantasma. Após a discussão, registrou-se no mandarim oriental com um nome falso. O pânico a aumentar a cada mensagem não respondida enviada a Julia. Ele ignorava-a, tratando-a como uma responsabilidade a gerir, não como a rainha que lhe prometera coroar. A galeria dela estava em caos. Doadores ligavam, assustados com os rumores. Um sonho que parecia tão tangível desvanecia-se rapidamente num pesadelo. Estava isolada e aterrorizada. A reunião extraordinária do conselho foi marcada para sexta-feira de manhã. O propósito declarado na agenda era vago: abordar uma crise de liderança e rever a conduta fiduciária executiva. Julian sabia exatamente o que isso significava. Era um golpe. Preparou-se para isso como um general a preparar-se para a última e desesperada batalha. Ele e Ana trabalharam noite e dia a redigir declarações, a preparar defesas. Ele iria pintar aquilo como uma vingança pessoal, um assunto familiar a invadir a sala do conselho. Iria retratar Elelanena como emocionalmente instável. As suas ações impulsionadas por hormonas e ciúme. Era uma estratégia nojenta e misógina. Mas era tudo o que tinha. Iria lembrar ao conselho seu gênio, os milhares de milhões de valor que criará. Iria intimidá-los e encantá-los até a submissão. Como sempre fizera. Sexta-feira de manhã chegou. Cinzenta e ameaçadora. A sala do conselho da Ethereum ficava no último andar. Um espaço estéril e intimidador, dominado por uma colossal mesa de granito negro. O ambiente estava tenso. O ar, espesso de antecipação. Os membros do conselho, um grupo de veteranos da indústria e capitalistas de risco calejados, evitavam o olhar dele ao tomarem os seus lugares. Sabiam que o derramamento de sangue estava prestes a começar. Julian sentou-se na cabeceira da mesa, projetando uma aura de controlo calmo e desafiador. Arthur Vance sentou-se à sua frente. O rosto uma máscara patrícia e impenetrável. Senhoras e senhores, começou Julian. A voz suave e autoritária. Sei por que estamos aqui. O meu sogro decidiu lavar a roupa suja da minha família num ambiente profissional. É lamentável. É pouco profissional. E, francamente, está abaixo da dignidade desta empresa. Estava prestes a iniciar o discurso preparado sobre a condição delicada de Elelanena, quando as portas da sala de reuniões se abriram. Todas as cabeças se viraram. Elelanena Croft entrou. Não estava vestida para um almoço de caridade. Usava um fato cinzento ardósia de corte impecável adaptado à sua forma materna. O cabelo puxado para trás. O rosto composto e resoluto. Trazia uma pasta de couro. Não era a esposa vingativa das colunas de mexericos. Era uma representante acionista. Sentou-se ao lado do pai, diretamente no campo de visão de Julian. Elelanena, disse Julian, a voz tensa de fúria. Esta é uma reunião de conselho fechada. Eu sei, respondeu ela. A voz firme e clara, ecoando na sala silenciosa. Estou aqui hoje a representar os 18% de participação da família Vance na Ethereum Dynamics. O meu pai deu-me a procuração. Tenho o direito de estar aqui. O movimento foi um golpe de mestre. Redefiniu imediatamente a presença dela. Ela não era uma vítima. Era uma jogadora de poder. Arthur Vance falou pela primeira vez. A voz calma e autoritária. Julian, estamos aqui porque o conselho recebeu informações credíveis, que levantam sérias dúvidas sobre o teu julgamento e a tua gestão dos ativos da empresa. Isto não é um assunto de família. Isto é um assunto de acionistas. As palavras,
Uma mistura patética de verdade e autopreservação. Foram os pregos finais no caixão de Julian. Tinha sido retratado como o vilão, o mestre manipulador. Ela era ingênua, o peão que ele explorara. Ele dera-lhe poder sobre si, e os seus inimigos transformaram isso numa arma. O amor que ele proclamara, o futuro que brindara, tudo tinha sido transacional. E, no fim, ela fizera uma transação melhor com a sua esposa. Julian Croft olhou em volta da mesa. Não via aliados. Não via apoio. Via apenas o cálculo frio e duro dos negócios nos olhos dos homens e mulheres que o fitavam. Eles já não viam um gênio. Viam uma responsabilidade. Algo que precisava ser eliminado antes de afundar todo o navio. Tinha estado tão focado em conquistar o mundo que nunca se preocupará em proteger o seu próprio reino. Desprezar a esposa, usar a amante e subestimar o sogro. E, com uma única manobra brutal e perfeitamente executada, eles tiraram-lhe tudo. A voz de Arthur Vance cortou o silêncio, calma e definitiva. Acredito que temos uma moção em cima da mesa, disse, olhando para Henderson. Uma moção para remover Julian Croft do cargo de CEO e presidente do Conselho de Administração da Ethereum Dynamics com efeito imediato, pendente de uma investigação interna e federal completa. Julian nem sequer ficou para ouvir a votação. Levantou-se, a cadeira a raspar alto no chão. Não olhou para Elanena nem para Isabela. Não olhou para nada. Com o último vestígio de dignidade, saiu da sala do conselho, deixando para trás a sua empresa, o seu legado e o seu futuro. A porta fechou-se atrás dele com um clique, selando fora do mundo que ele próprio construíra. O cerco tinha terminado. A porta da sala de reuniões fechou-se atrás de Julian Croft. O som tão final e absoluto como a tampa de um caixão a ser selada. O silêncio que se seguiu no corredor foi mais ensurdecedor do que as acusações que deixará para trás. Durante um momento, ficou simplesmente ali, suspenso num estado de puro choque. A mente num zumbido branco e quente. Ele era Julian Croft. Homens como ele não perdiam. Não eram ultrapassados. Não eram apagados. Caminhou com pernas rígidas e robóticas até ao elevador privado. Aquele que respondia apenas à sua impressão digital. Pressionou o polegar contra o sensor. Acesso negado. Uma fúria fria, afiada e clarificadora cortou a névoa. Tentou de novo. Acesso negado. Já o estavam a desligar. A cortar os fios digitais da sua identidade com eficiência rápida e implacável. Foi forçado a virar-se e caminhar até ao banco de elevadores públicos. Os passos a ecoar naquele que, há apenas uma hora, era o seu reino. Enquanto esperava, um analista júnior, um miúdo que ele nunca teria reconhecido, saiu de um escritório próximo, viu e os olhos arregalaram-se. Mistura de espanto e pena. Antes de desviar rapidamente o olhar. A notícia já correrá. O rei estava morto. O seu primeiro destino não foi casa. Já não tinha nenhuma. Mas o santuário estéril do Fiduciary Trust Bank de Nova York, onde a sua fortuna pessoal era gerida. O poder da Ethereum podia ter desaparecido, mas os seus bilhões eram seus. Liquidaria tudo. Destruiria tudo. Reconstruiria. E esmagaria todos. A raiva era o combustível que o impulsionava através das portas giratórias até o lobby de mármore silencioso do banco. Não esperou na fila. Caminhou diretamente para o escritório de gestão privada do seu banqueiro de longa data, um homem chamado Sterling. Sterling, normalmente bajulador e ansioso por agradar, recebeu-o com o rosto carregado de pesar profissional. Julian, estava prestes a ligar-te, começou ele, torcendo as mãos. Não te incomodes, interrompeu Julian, a voz a rugir. Quero iniciar uma transferência. 500 milhões. Para uma conta offshore. Agora. Sterling engoliu em seco, desviou o olhar e consultou um dossiê na secretária. Julian, não posso fazer isso. Recebemos um aviso da SEC há uma hora, acompanhado de uma ordem de um tribunal federal. Está ligado à providência cautelar apresentada pela equipa jurídica da tua esposa. Mas é mais abrangente agora. O que estás a dizer? Rosnou Julian. Essa é a minha riqueza pessoal. Não tem nada a ver com a Ethereum. O aviso alega que uma parte significativa do teu capital pessoal, o capital que usaste para lançar a Ethereum, estava entrelaçado com investimentos iniciais da família Vance, disse Sterling,
praticamente a sussurrar. E dado as novas alegações de má conduta financeira ao nível corporativo, todos os ativos, corporativos e pessoais, ligados aos nomes Croft e Vance estão efetivamente congelados, pendente de uma auditoria forense completa. Lamento, Julian. Estou de mãos atadas. Julian encarou-o. A raiva dentro dele não explodiu. Implodiu, deixando no seu lugar um buraco negro. Era o checkmate final. Os Vance não tinham apenas investido na empresa dele. Tinham financiado a sua vida. E agora estavam a cobrar a dívida. Ele não estava apenas despedido. Estava falido. Um homem com um patrimônio de 10 dígitos no papel. E nem $1 que pudesse realmente tocar. Saiu do banco, já não um leão enjaulado, mas um fantasma, invisível ao mundo da riqueza que outrora comandará. O seu confronto final com Isabella aconteceu 2 semanas depois. Não por acaso, mas por design. Ele precisava de ver os destroços de perto. Encontrou-a na galeria. A Rossi Contemporary. Era uma tarde de terça-feira. A galeria estava vazia. A arte vibrante e ousada nas paredes parecia zombar do silêncio mortal do espaço. Um pequeno e discreto letreiro na porta dizia para aluguer. Ela embalava telas numa caixa. Os movimentos lentos, apáticos. O vestido esmeralda desaparecera. Agora usava jeans e uma camisola desbotada. A ambição ardente nos olhos tinha se extinguido. Restava apenas a cinza baça da derrota. Olá, Izzy, disse ele da porta. Ela sobressaltou-se, um pequeno grito escapando-lhe dos lábios. Quando viu, o rosto endureceu. O que queres, Julian? Uma autópsia, disse ele, caminhando devagar para dentro do espaço. Gesticulou para a sala vazia. Parece que o projeto IR Holdings não deu certo. Nem te atrevas, sibilou ela, a voz a tremer de uma raiva nascida da humilhação. Foste tu que fizeste isto. Construíste esta fantasia e arrastaste-me contigo. Mentiste-me. Não era o nosso futuro. Era tua escapatória. E tornaste-me cúmplice sem eu saber. E quando a minha mulher e o pai dela te ofereceram um negócio melhor, aceitaste. Afirmou ele. A voz sem acusação. Uma simples constatação. Assinaste a declaração. Sentaste-te naquela sala e cravaste-me a faca. Mostraram-me sentenças de prisão, Julian. Gritou ela, atirando um rolo de plástico bolha ao chão. Mostraram-me o meu nome em documentos financeiros que eu não entendia. Por crimes que eu nem sabia que estava a cometer. Usaste o meu nome, a minha assinatura, para roubar da tua própria empresa. Achaste que eu ia para a cadeia por ti? Por um homem que me ignorava assim que as coisas ficaram difíceis? Por um homem que me abandonou à porta de um restaurante? Ele não tinha resposta. Porque ela tinha razão. Sempre a vira como um acessório. Uma peça bonita na nova vida dele. Nunca a considerou uma parceira. Na verdade, nunca a considerou de forma alguma. Ela ganhou, sabes? Disse Isabella, a voz a descer para um sussurro amargo. A tua mulher. Ficou com tudo. A empresa. O dinheiro. Ela até pagou o restante contrato desta galeria. Uma doação caritativa da nova Fundação Ethereum. Foi o último movimento dela. Possuir o chão exato onde o meu sonho morreu. Ela não queria apenas vencer. Ela queria salgar a terra. Julian olhou as paredes brancas e vazias. Sentiu uma estranha pontada. Algo que não era bem pena. Mas uma sensação partilhada de ruína. Eram 2 lados da mesma moeda falsa que ele tentará cunhar. Ambos tinham sido deslumbrados pela mesma promessa de um futuro glorioso. E ambos ficaram com nada. Adeus, Isabella, disse ele. E afastou-se. Com um cheiro de pó e fracasso a colar-se-lhe a pele. E todos os bens contestados. A SEC impôs uma multa histórica que consumiu o que restava da sua riqueza pessoal não vinculada. Ficou com uma fração de uma fração da sua antiga fortuna. O suficiente para viver. Mas não o suficiente para alguma vez voltar a importar. Agora vivia num apartamento de um quarto em Long Island City. Um local escolhido pela vista ampla sobre o horizonte de Manhattan. Já não podia tocá-la. O fantasma da sua vida anterior provocava-o diariamente do outro lado do rio. Aprendeu os ritmos de uma vida normal. O guincho do comboio da linha 7.
O preço do leite. O anonimato de ser apenas mais um rosto na multidão. Os fatos Tom Ford foram substituídos por jeans e camisolas banais. Julian Croft, o titã, desaparecera. No seu lugar restava apenas Julian, um homem assombrado pelos e si. Numa tarde crua de março, estava sentado numa pequena cafetaria, acariciando uma única chávena há mais de uma hora, a navegar as notícias num portátil em segunda mão. E então viu um artigo na seção de negócios do Wall Street Journal. O título foi como um murro no estômago. Fênix das cinzas. Como Elena Vance Croft ressuscitou a Ethereum e redefiniu a liderança no setor tecnológico. Clicou por pura curiosidade mórbida e autodestrutiva. O artigo era extenso, detalhando como ela não só salvara a fusão com a Helios, como a renegociara em termos muito mais favoráveis à Ethereum. Falava da sua liderança calma e ética, do seu foco no crescimento sustentável em vez da disrupção imprudente. Tinha expurgado a empresa dos aliados de Julian, e substituídos por uma equipa leal à sua visão. Era agora saudada como um novo ícone, um tipo diferente de visionária. E depois vinha a fotografia, tirada numa conferência de imprensa. Elena de pé num púlpito, poderosa e serena. A compostura fria dos Vance ainda lá, mas aquecida por uma nova e suave confiança. Arthur Vance Croft. Mantiveram o nome dele, mas apenas como cláusula subordinada. Um pós-pensamento. Apêndice dos dois nomes que o derrotaram. O menino era, primeiro, um Vance. Um símbolo do triunfo da família dela. Um legado que Julian podia ver, mas nunca reivindicar. Ficou a olhar para a imagem do filho que nunca abraçaria. O filho que seria criado para ver o próprio pai como um exemplo do que não ser. Uma dor oca e profunda lastrou-lhe no peito. Um luto por uma vida que era sua. E que de forma descuidada e arrogante, tinha atirado ao rio. Do outro lado, no último andar do edifício que fora seu, Elena Vance Croft encerrava uma chamada com o conselho da sucursal em Tóquio. Rodou na cadeira e olhou para o mesmo horizonte que Julian via. Mas do topo, não do exílio. A sua vida era um turbilhão de reuniões de conselho, análises de mercado e sessões estratégicas. Mas era pontuada por momentos sagrados e silenciosos. O seu filho, Arthur, dormia num berço num pequeno anexo privado do seu escritório. O pai fora cético quanto ao arranjo no início. Mas Elena foi firme. Não sacrificaria o papel de mãe pelo de CEO. Iria redefinir o cargo. E abranger os dois. Caminhou até o berço e olhou para o filho adormecido. Ele era a razão. Era a resposta para todos os porquês. Quando descobrira a extensão total da traição financeira de Julian, o seu primeiro instinto fora apenas divorciar-se. Levar o dinheiro e fugir. Mas então sentirá o primeiro pontapé dentro de si. Um leve tremor. Uma pequena centelha de vida, que acendeu um fogo nela. Deixará de ser só sobre ela. Passará a ser sobre o legado da criança. Sobre proteger o seu direito de nascimento. Do homem que estivera disposto a apostar tudo. O pai, Arthur, entrou sem bater. Um raro sorriso no rosto. Helios assinou, disse simplesmente. O acordo está fechado. Nos nossos termos, pai, corrigiu ela, sorrindo. A relação deles mudará. Ele já não a via como a filha a proteger, mas como a sucessora que sempre esperara. Aquela que finalmente emergira do cadinho. Estiveste muito bem, Elena, disse ele. A voz carregada de orgulho. Olhou para o bebê a dormir. Tu asseguraste o futuro dele. Eu assegurei o nosso futuro, respondeu ela, colocando uma mão no berço. Mais tarde, nessa noite, depois de a cidade se iluminar como um campo de diamantes dispersos, Elena ficou à janela, com o filho nos braços. Pensou naquela noite no celeste, na calma gélida que a invadira enquanto caminhava para aquela mesa. Fora lá à espera de se magoar, mas não esperava encontrar o seu propósito. Julian brindara uma fantasia. Um futuro vazio, construído com mentiras. Ela responderá tomando posse da verdade. Um futuro tangível, construído com força, com legado, e com o poder inabalável de uma mulher, que fora subestimada pela última vez.
Ele quisera uma nova vida sem ela. E, no fim, foi exatamente isso que ela lhe deu. Ele ficou livre da gaiola dourada. Ela ficou com o ouro. E forjou uma coroa. No fim, o grande brinde de Julian Croft celebrou um futuro que nunca existiu. Ele aprendeu a lição mais dura que o mundo do poder tem para ensinar, que a verdadeira força não vem de declarações ruidosas, mas de uma determinação silenciosa. Elenna Croft não se limitou a afastar-se de um casamento falhado. Ela caminhou diretamente para o seu destino, provando que a vingança mais eficaz é construir uma vida melhor, mais forte, sobre os escombros da traição. A sua história é um lembrete poderoso de que, no jogo de alto risco entre o amor e os negócios, quem joga com inteligência vence sempre. O que achaste da transformação incrível de Elenna? Achas que a sua vingança foi justificada? Deixa a tua opinião nos comentários. Se esta história de drama, traição e triunfo te prendeu, deixa um gosto, partilha com alguém que adore uma boa narrativa. E não te esqueças de subscrever para mais histórias reais que não vais querer perder.